E aí, segundo ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, tá? Um recadinho rápido. Vocês precisam ver os vídeos até o final, vocês precisam ler a apostila nas partes que a gente está indicando, vocês precisam dar uma olhada nas questões, ler com atenção para responder. Se vocês procurarem na internet, vocês podem até achar a resposta, mas vocês não vão aprender com isso. Na hora do Enem, isso não vai ajudar vocês. Tá? Então tem um trabalho que vocês precisam fazer aí. Quer dizer, o trabalho não é só do professor que vem aqui gravar o vídeo, que prepara os slides. O trabalho também precisa ser de vocês e interagir, tá? De maneira ativa com esse processo. Tá? A aula à distância depende muito da sua atividade, tá? Enquanto pessoa que estuda. Então não adianta você imaginar que só respondendo as questões rapidamente, em 5 minutos, você vai conseguir aprender alguma coisa. Tá? No máximo você vai conseguir aprender a chutar, tá? E na maioria das vezes chuta mal, então nem para ser jogador de futebol vai prestar, né? Então vamos tomar um pouco de cuidado, um pouco de atenção, porque estudar é difícil, doloroso, demora mesmo, e vocês precisam fazer isso para que consigam aprender um pouco, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer uma revisão do tema que a gente tratou na aula anterior, que é importante, que é um tema extra, tá? Por que eu peguei esse tema extra, que é da crise de 2008? Porque se você entrar na internet, eu imagino que vocês fizeram isso para buscar as respostas, que eu sei que vocês são espertinhos, vocês vão ver que em vários vestibulares, tá? E Enem, a gente vai ter questões relativas a esse momento da história, que é extremamente importante, tá? Então a gente tem 2 momentos de crise econômica importantes. O crack de 29 e esse da bolha, a crise da bolha em 2008, tá? Então aqui, a gente vai ter basicamente uma explicação de como aconteceu, né? De como aconteceu a crise que eu falei para vocês, que é a questão da compra de imóveis, da hipoteca, né? E aí o que acontece? Há uma inadimplência, tá? O que acontece? Ó, as pessoas passaram a receber muito, os juros nos Estados Unidos foram barateados, tá? Ali no final da década de 90, e as pessoas tiveram acesso, né, facilitação ao crédito. O que acontece? Essa facilitação fez muita gente hipotecar a casa, lembra? Dar a casa como garantia para pegar um empréstimo para comprar outra casa, para depois vender a casa, tá? Essa procura fez com que os valores das casas subissem. Quando os Estados Unidos voltou, o Banco Federal começou a elevar os juros de novo, os juros das casas também subiram, tá? Quando esses juros subiram, as pessoas não conseguiram pagar, e aí elas perderam as casas, tá? E os bancos não conseguiram retorno, porque veja bem, a pessoa emprestou um dinheiro para pagar 500, depois tinha que pagar 1.000, tá? Se essa pessoa pagasse, o banco ia ter um lucro, mas como a pessoa não pagou, pega o imóvel está desvalorizado, porque aí começa todo mundo querer vender o imóvel para poder pagar, né? E aí o preço vai baixando. Então a pessoa negociou o imóvel em 100 mil, quando ela foi vender estava 50. Né? Então ela não consegue nem pagar o banco, né? Mesmo o banco tomando a casa, ele não vai conseguir vender pelo valor que ele tinha emprestado para aquela outra primeira pessoa, tá? Então qual é a resposta que a gente vai ter? A crítica aqui, né? É basicamente esse processo é da globalização, tá? A gente vai aqui, ó. Ainda que problemas como esse possam ser interpretados como inerentes à própria lógica do capitalismo, a atual crise é sentida mais intensamente devido ao advento da globalização, porque essa crise ela é local, mas a globalização vai fazer com que essa crise seja mundial. Eu vou explicar por quê. Esses bancos, eles vendem, lembra que eu falei que o dinheiro é um produto? Eles vendem contas, tá? Eles vendem dívidas para outros bancos. Os bancos americanos vendem para bancos do Brasil e bancos de todos os lugares. Existem algumas agências que fazem avaliação dos riscos dos negócios, tá? Essas agências, elas basicamente omitiram que havia um risco na compra aí desses papéis, tá? Que são essas contas. Então, bancos no mundo inteiro compraram títulos dessas contas, tá? Porque não sabiam desses riscos. E aí, o que aconteceu? Quando as pessoas pararam de pagar, né, esses bancos perderam a liquidez, ou seja, meio que quebraram, e aí a dívida que eles tinham vendido para bancos do resto do mundo também fez uma reação em cadeia, tá? Basicamente é isso.
Então a globalização da economia, ela agudiza, ou seja, ela deixa lastrar. Lembra que eu falei sobre o conceito de reação em cadeia? É basicamente isso, tá? Então, o fato nos Estados Unidos que, de repente, se desenrola pelo mundo inteiro. Então, aqui a gente vai ter uma crítica ao neoliberalismo, que seria o quê? O Estado menor, o Estado deixou livre, né, o funcionamento da economia, quer dizer, os bancos podiam agir como queriam, né, podiam emprestar dinheiro como queriam e etc. E aí o que acontece? Acontece que essa liberdade toda, algumas pessoas vão pensar assim, né, vou fazer essa análise, que essa liberdade toda pregada pelo neoliberalismo é que causa a queda, né? E ao acontecer a queda, o que acontece? Eles vão atrás do Estado para pedir socorro. Então, o Estado americano foi lá e emprestou dinheiro para os bancos, comprou empresas que estavam falidas, porque a crise se estendeu não só para os bancos, que as pessoas começaram também a emprestar dinheiro para consumir coisas, tá? Então, eu queria comprar um carro, aí ela vai, hipoteca a casa, empresta dinheiro, compra o carro e vai pagando as parcelas. Quando ela deixa de pagar as parcelas, né, o banco toma o carro. Só que, ao mesmo tempo, quando as parcelas sobem por causa do juro, ela começa a não ter dinheiro para consumir. Então, eu crio uma crise nos comércios também, né? Na venda de carro, venda de imóveis, venda de eletrodoméstico, venda de tudo, tá? A gente vai ter aqui uma questão que vai falar, tá? Um pouco, também falar desse contexto, tá? Aqui vai explicar tudo isso que eu falei, tá? Ponto a ponto, essa é a questão. E aí, com base nisso, a gente vai ter verdadeiro e falso. Então, é verdadeiro que a crise de 2018 pode ser apontada como consequência da falta de controle e regulação do mercado financeiro. Ou seja, os bancos podiam fazer o que queriam, né? Emprestar e sem essa regulação. Vender os títulos também sem nenhuma responsabilidade, por mais que eles fossem arriscados. Então, o mercado imobiliário cresceu alavancado pelos juros baixos e pela concessão de financiamento sem garantia de pagamento. Verdadeiro, foi isso que aconteceu, que eu falei para vocês. Os bancos, apesar da concessão de empréstimos sem garantia, não sofreram os efeitos da crise, pois foram apoiados pelo Tesouro dos Estados Unidos. É falso, eles sofreram, mas foram também apoiados quando alguns quebraram, tá? A bolha imobiliária causou a falência e fechamento de muitas instituições financeiras e negócios de modo geral. O desemprego atingiu pessoas de todas as classes sociais, também verdadeiro. Então, quando a crise foi para os outros comércios, as indústrias começaram a demitir, tá? A própria GM entrou em crise, a General Motors, o governo teve que comprar metade. A globalização da economia não causou nenhuma diferença em relação ao alastramento dos efeitos da crise estadunidense para outros países. Falso, porque a gente viu que a globalização é justamente isso, né? É uma reação em cadeia que vai fazer com que as pessoas, que as crises locais cheguem ao mundo todo em função da venda e do comércio aí das contas, né? Da compra e venda no mercado financeiro. Então, essa é a imagem da bolha imobiliária, como ficou conhecida a crise de 2008. Então, a bolha especulativa, tá vendo? É um termo bastante utilizado, vocês vão encontrar em questões. E aí a gente vai ter aqui, né, ainda sobre a globalização, tá? A caracterização do continente latino-americano como região de risco e pessimismo dos investidores apontados nos textos acima podem ser explicados por desajuste econômico e instabilidade política. Então, quando acontece uma crise, esses investidores tiram, tá, dinheiro de países que eles consideram arriscados. Então, países em desenvolvimento, principalmente na América Latina, em função da instabilidade política, tá, e eles vão retirar esse dinheiro dali. Por quê? Porque eles sabem que o país também vai entrar em crise, porque basicamente os bancos brasileiros também provavelmente compraram papéis aí desses bancos e tudo mais. Então, quebrou banco lá, os bancos aqui vão entrar em crise, né? Como a gente não tem, segundo esses caras, né, que analisam riscos, um Estado forte, com instituições financeiras fortes, que a política interfere muito na economia, eles ficam um pouco preocupados e aí tiram dinheiro daqui, o que gera pessimismo, né? Eles vão pensar na região da América Latina como uma região de risco, tá? E eles retiram dinheiro, o que piora a crise nesses países. Como eu falei, a questão da venda de dívidas que é um problema, né? Então,
Os bancos americanos venderam dívidas para os bancos do mundo inteiro. Então, o banco Lehman Brothers, por exemplo, que quebrou, vendeu. A gente teve outras empresas grandes que também venderam essas dívidas, que são empresas que vivem disso, né, de vender papéis, de vender ações na bolsa, tá? Também causaram essa crise mundial. Aí a gente vai ter aqui um texto do Hobsbawm que vai tratar da economia transnacional, tá? O autor faz análise histórica das últimas décadas, mostrando que o cenário de grandes mudanças políticas e econômicas é coerente com a análise do texto. É possível afirmar que nesse novo cenário o Estado foi solapado, mas ainda pela tendência de desmontar atividades até então exercidas, em princípio por órgãos públicos, deixando-as entregues ao mercado. Eu falei para vocês, e aquele videozinho que vocês viram, na década de 90, houve um grande movimento do neoliberalismo que foi de vender, por exemplo, as estatais, de terceirizar os serviços públicos, né, que era para diminuir o tamanho do Estado. Nesse sentido, as pessoas ficaram desassistidas. E no momento da crise, né, quando o próprio capital ele quebra e as pessoas se desempregam, as pessoas ficam sem serviços básicos, como educação, saúde, tá? Isso aconteceu em vários países, como nos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão lá e salvam quem? As empresas, tá? E muitas vezes esquece da população. Então, muita gente foi morar na rua, muita gente se matou, né? Por conta do desespero, da dívida e também porque perdeu a casa. Então, a gente vai ter todo esse processo aí, tá? O Estado, quando ele diminui, aí fala, deixa a economia que cuida disso. O problema é que quando a economia quebra, as pessoas perdem o poder de compra, elas também vão perder o poder para poder ter educação, para poder ter saúde, né? E aí não vai ter serviço no Estado. Então o capitalismo ele é intrinsecamente instável, né? Mas uma crise tão profunda e danosa, aqui ele vai falar que a crise, o capitalismo ele sempre vai ter crise, mas o que deixa a crise pior? Tá? É basicamente o neoliberalismo econômico, essa ideia de que o Estado precisa ser menor, não pode prestar serviço à população, porque é muito caro, blá blá blá, que as pessoas precisam trabalhar e pagar pelo serviço. Não tem problema. O grande problema é que o capitalismo sempre vai entrar em crise, então uma hora ou outra as pessoas vão perder o poder de compra, ou seja, perder o emprego. Perdendo o emprego, essa pessoa precisa de saúde, quem vai dar? As pessoas precisam de educação, quem vai pagar? Percebe? Enquanto a economia está tudo bem, ok, as pessoas vão pagar por saúde e educação. Quando a economia quebra, as pessoas ficam completamente desassistidas. E isso faz com que a crise seja muito mais intensa do ponto de vista humanitário, tá? Então a gente vai ter muita gente passando fome, morando na rua e uma série de outras coisas, tá? Então basicamente é isso. Gente, por favor, leiam os textos antes de responder, vejam o vídeo até o final e leiam a apostila, tá? Isso é importante. Muito obrigado, até a próxima aula, fiquem bem, bom final de semana.